Oi, gente! Conforme eu combinei com vocês, eu vou trazer aqui a resolução de uma questão que envolve aqueles valores de potencial padrão de redução que a gente viu na última aula, dentro do contexto do metal de sacrifício. Vou tentar explicar aqui como é que isso funciona e aí qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem para mim. Esses valores aqui são os valores de potencial padrão de redução. Não se preocupem muito em gravar, porque a própria questão vai mostrar para vocês que esse valor se chama potencial padrão de redução. E aí o que ele quer dizer é justamente o potencial, a capacidade que cada uma dessas células aqui vai ter de sofrer redução. Então, quando eu tenho o flúor, por exemplo, ele tem um valor bem alto porque ele tem um grande potencial, ele tem uma grande capacidade de sofrer redução. E aqui, por exemplo, o lítio tem um valor bem baixo porque ele tem uma pequena capacidade de sofrer redução. A chance dele sofrer redução é pequena. Então, a tendência do lítio é o contrário. A tendência do lítio não é sofrer redução, é sofrer oxidação. Então, justamente para a gente conseguir resolver esse tipo de questão aqui, a gente vai ter que lembrar dessas tendências, como já está escrito aqui, ó. Aquele metal que tiver maior potencial de redução vai ser um metal com maior tendência a reduzir. Então, quanto maior for esse valor aqui do potencial de redução, maior a tendência do metal de sofrer a redução. E o contrário, quanto menor for o potencial de redução, a tendência é oxidar, é o contrário, a tendência é oxidar. Então, quanto mais eu subo aqui, quanto menor o meu valor, nesse caso aqui para o lítio eu tenho um valor pequenininho, a tendência dele não vai ser sofrer redução, vai ser sofrer oxidação. E aí vamos ler a questão e entender como é que a gente vai usar esse conhecimento para responder essa questão sobre metal de sacrifício. O comando da questão diz o seguinte: com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento de sua reciclagem. Ele fala aqui de um processo relacionado à reciclagem do alumínio que, se a gente ler o texto, a gente consegue entender melhor. Então vamos ler. O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material. É aquele lacrezinho, aquele negócio que a gente usa para abrir a lata. Muita gente juntava antigamente, né? Porque o pessoal tinha expectativa de quê? Ganhar dinheiro com sua venda. Mas as empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, porque quando retira o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil acontecer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semirreações e os valores de potencial de redução de alguns metais. E aqui a gente vê na tabela tanto o alumínio, que tem o potencial de redução 1, menos 1,66, quanto o magnésio, que é usado para proteger ele, que tem o potencial de redução menos 2,36. E por que a gente usa o magnésio para proteger o alumínio da oxidação? Vamos lembrar aqui, quanto maior esse valor aqui de potencial de redução, maior a tendência do material de sofrer redução. Quanto menor esse valor, maior a tendência de sofrer oxidação. Então, eu quero proteger o alumínio da oxidação. Eu não quero que o alumínio oxide. Eu não quero que o alumínio estrague. Então, eu coloco um outro material, que no caso seria o magnésio, e esse magnésio tem uma tendência maior de sofrer oxidação, por conta desse valor aqui. A tendência do magnésio de sofrer oxidação é ainda maior. Então, ele vai entrar no lugar do alumínio quando tiver que acontecer alguma oxidação. Qual dos dois vai ser preferido? Qual dos dois vai acabar sofrendo a oxidação? O alumínio ou o magnésio? Vai ser o magnésio, porque ele tem maior tendência, por conta do valor menorzinho, ele tem maior tendência a sofrer oxidação. Então é assim que funciona essa história dos metais de sacrifício. Eu quero que o alumínio não oxide. Então, junto do alumínio, eu vou colocar um outro metal que tem uma tendência maior de sofrer oxidação. E aí esse outro metal vai oxidar, porque o valor dele tem uma tendência maior ainda para sofrer oxidação. E aí nisso, o alumínio fica lá protegidinho, fica lá paradinho, não sofre nenhuma oxidação, porque quem está sofrendo oxidação é o magnésio, que tem uma tendência maior ainda de sofrer esse processo da oxidação. Então, ele está perguntando aqui que outros metais eu poderia usar para ter essa mesma função do magnésio, para ter essa mesma função de proteger o alumínio. Ora, para eles conseguirem proteger o alumínio, eles têm que oxidar na frente, eles têm que se colocar na frente no processo de oxidação. Tem que ter uma tendência maior a oxidar para conseguir proteger o alumínio, para que o alumínio em si não oxide. Então, quem é que vai ter essa tendência maior a sofrer oxidação? Aqueles que tiverem valores menores. Então, vai entrar aqui o lítio e o potássio. Assim como o magnésio, o lítio e o potássio entrariam na frente do alumínio na hora de sofrer oxidação e conseguiriam proteger o alumínio desse processo. Então, aqui a resposta seria a letra E. Somente o lítio e o potássio
pois os seus potenciais de redução são menores que o do alumínio. Espero que tenha dado para entender todo esse raciocínio de que quanto menor o valorzinho, mais tendência de sofrer oxidação, quanto maior o valor, mais tendência de sofrer redução, e que com isso a gente consegue ver quem consegue proteger quem. Esses daqui não conseguiriam proteger, o zinco, o cobre, porque eles têm uma tendência maior de sofrer redução. Então, entre o alumínio e o zinco, por exemplo, quem é que vai oxidar? Vai ser o alumínio, porque ele tem mais tendência a oxidar, então o zinco não conseguiria proteger o alumínio. Então, espero que tenha dado para entender isso. E aí, qualquer coisa não entendeu, achou que ficou confuso, falem comigo, que a gente vai tentar tirar essa dúvida e esclarecer bastante.